Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Este é o nosso tema que será trabalhado neste slide, tudo bem, meus queridos alunos? Infelizmente, aí com os últimos acontecimentos, eu tive que improvisar um pouquinho para não prejudicar vocês, tudo bem? Desde já, eu vou explicando aí como que vai funcionar essa aula, tá? Como eu não sou expert no computador, eu tentei, da melhor maneira, trazer aí algumas imagens, algumas formas de explicar para vocês, para que vocês não sejam prejudicados aí enquanto estão em casa, tudo bem? Vou tentar explicar da melhor maneira, apesar da gente já ter começado a abordar este assunto em sala de aula, mas eu decidi retomar um pouquinho o início do capítulo, porque aí, até então, né, já ficou aí mais de uma semana parado, então a gente acaba esquecendo, né? Então, eu vou pedir aí a compreensão de vocês por alguns erros que realmente eu tentei da melhor maneira aí deixar explicadinho para vocês, tá? Antes de mais nada, provavelmente eu não vou conseguir lançar esse vídeo no AVA, né? Que lá eu vi que tem um limite, que é 5 MB, e isso daqui provavelmente vai dar muito mais. Então, a minha ideia é o seguinte, eu vou colocar no YouTube e pelo AVA vocês vão clicar no link, provavelmente se já estão assistindo porque já clicaram, e aí através do YouTube a gente vai dar continuidade, então vocês vão ter que assistir essa aula lá, tudo bem? Então, voltando ao assunto, nós começamos a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, né, na sala de aula. O que seria a Revolução Francesa? Foi a queda da monarquia absolutista na França, onde contribuiu a ascensão da burguesia do poder. Ou seja, tudo aquilo que vocês estavam aprendendo desde o ano passado sobre como que é o absolutismo, né, na Europa, da transição da Europa medieval para a Idade Moderna, essa revolução, ela vai cortar isso. São as pessoas que estão cansadas de simplesmente ter que contribuir aí com a monarquia absolutista e simplesmente não ter direito algum, tá ok? Gente, eu não sei se dá para ouvir que tem um barulho insuportável de um vizinho aqui que está fazendo obra e ele não está respeitando, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou tentar da melhor maneira, tá? Então, gente, vamos lá. Neste capítulo vamos conhecer melhor o que ocorreu nesse processo revolucionário, o que promoveu, né, o que foi promovido nas diversas transformações sociais e o que garantiu os direitos civis à população, tudo bem? Como também teve desencadeado o ciclo de grande violência entre os grupos políticos envolvidos. Então a gente vai ver essa parte também, como os políticos aí tiveram tanto envolvimento com violência, tudo bem? Então, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre essa Revolução Francesa, a gente vai tentar compreender os antecedentes dessa revolução, tudo bem? Então, a gente vai ver um pouquinho dessa parte de como funcionava todo o sistema político da França antes dessa revolução acontecer, tá? Então, assim, a França ela era super conhecida pelos pensamentos iluministas, porque ela expandia para toda a Europa, tá? Para toda a Europa ela estava mostrando esses novos pensamentos iluministas, tá? Mas mesmo ela tendo esses pensamentos iluministas bem avançados, o país ainda estava com uma sociedade totalmente desigual, ou seja, tinha muita gente morrendo de fome, tinha muito pobre e a nobreza sempre com a diferença aí de dinheiro muito grande, a nobreza sempre enriquecendo cada vez mais na mão do trabalhador, tá bom? Então, uma coisa também importante, que antes de tudo isso, o poder ainda estava nas mãos do rei, era o rei que ainda controlava a política e a economia que existia na França, tá? Então, ainda existia aquele poder absolutista. Outra parte também, que a sociedade francesa ainda era dividida naquela pirâmide social que nós já vimos várias vezes, inclusive ano passado com certeza vocês devem ter visto,
que é as 3 camadas, o primeiro, segundo e o terceiro estado. E também os membros do clero e da nobreza ainda estavam com aqueles privilégios que não pagavam impostos, ainda recebiam pensões do rei e vivia com muito luxo, sempre estavam em grandes luxos, tá? Enquanto a galerinha do terceiro estado pagavam altos impostos tanto para nobreza quanto para o rei. Era assim antes, tudo bem? E funcionava como que vocês estão vendo aí na imagem. Primeiro estado, né, era o clero, funcionava com a igreja que estava sempre acima, era 1% da população era da igreja. 2% dessa população era o segundo estado, quem ocupava essa parte era a nobreza, que geralmente eram parentes, né, também do rei, tudo bem? E os demais, os 97% da população, era o terceiro estado. Esses que ocupavam a burguesia, os camponeses e os sans-culottes, tá bom? Todos esses do terceiro estado, eles tinham obrigações e pagavam impostos. Enquanto os outros 3% do primeiro e segundo estado, eles tinham terras, cargos, tinham privilégios, né? E prestígio e isenção fiscal, tudo bem? Eram sempre, os privilégios eram sempre do primeiro e segundo estado. E aí, a França começou a ter uma crise, né? A França estava passando por uma crise econômica e administrativa. Por quê? Esses gastos que a França tinha, os gastos públicos, os impostos que o terceiro estado pagava para o primeiro e o segundo, esses gastos era para manter luxo. Ou seja, a França começou a ficar endividada. Toda a corte, toda a nobreza usavam os impostos para comprar coisas de luxo, para viver no luxo. Tudo bem? E é claro, o primeiro estado também, porque a igreja ela abusava muito disso, né? E isso acabou levando à insatisfação do terceiro estado. A maioria da população francesa começou a sentir os efeitos dessa crise. Por quê? Quem não quisesse pagar o imposto, por exemplo, o rei condenava sem julgamento algum e mandava para Bastilha, que era o local lá onde nós vamos ver mais à frente, tudo bem? Então, ele fazia isso daí. Eles cobravam várias vezes, os impostos cada vez mais aumentavam e o povo pagava aquele imposto e nada tinha retorno para eles. O país foi ficando cada vez mais endividado e mais, tudo bem? O rei Luís XVI, ele até tentou resolver a crise, mas não teve nenhum sucesso. Então, qual foi a ideia dele? Ele falou, vamos convocar a Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, os 3 estados, no dia 5 de maio de 1789, lá no Palácio de Versalhes, tudo bem? Bom, apesar dessa convocação dos Estados Gerais, né, que ele convocou primeiro, segundo e terceiro estado, nem sempre, ou melhor, sempre, o terceiro estado era desfavorecido, porque eram poucas pessoas que ocupavam lá, que representavam o terceiro estado, eram poucas pessoas, e além de ser poucas pessoas, eles não tinham força quando entrava o primeiro e o segundo estado, que a maioria que ocupavam essa assembleia. E aí eles votavam sempre em conjunto, combinavam entre eles o que votariam. E aí que entra aquela questão. Jamais, vocês acreditam que jamais teria um favor, ou teria, ou recapitulando, vamos voltar então à nossa questão. Vocês acreditam que o terceiro estado tem poder quando eles são em poucos e o primeiro e segundo estado votam em conjunto? Por que eu pergunto isso? Vocês imaginam, vocês acham que o primeiro e o segundo estado, tendo impostos, tendo tudo de valor, vivendo do luxo, às custas do terceiro estado,
Vocês acham que eles pensariam alguma coisa para favorecer o terceiro estado? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, tudo bem? Então, era mais ou menos assim. Eles não tinham o valor adequado, tá? Então, foi aí que o terceiro estado exigiu mudanças. O rei, ele não aceitou. E ele falou, já que o terceiro estado quer mudança, antes que aconteça alguma coisa pior, é melhor a gente fechar as assembleias. Olha só, ou seja, fechando a assembleia, o terceiro estado não poderia participar de forma alguma, tá? Mas o terceiro estado também não aceitou isso daí. E eles separadamente, entre nobres, entre burgueses, camponeses, entre outros, cada um do seu lado, separadamente, eles convocaram uma Assembleia Nacional para assim começar a Revolução Francesa. Bom, agora falando aí, alguns grupos que tiveram destaques, um desses grupos foi um chamado aí Sans-Culottes. Eu falei um pouquinho na sala de aula deles para vocês, tudo bem? Eles faziam parte das camadas populares urbanas, tá? Do terceiro estado, tá? Fazia parte aí da parte mais baixa, tá? Bom, os Sans-Culottes, gente, esse grupo, eles mobilizaram a população para confrontar o exército. Então, eles conseguiram reunir uma galerinha bem razoável aí, boa, para confrontar o exército. No dia 14 de julho de 1789, essa população foi em direção à Bastilha, onde tomaram e destruíram toda a Bastilha, tá? Aqui lá em Bastilha, os poucos presos que ainda estavam lá, então, veja bem, a Bastilha foi o local principal para a Revolução. Ali tinha poucos presos que estavam lá, eles foram libertados. E quem comandava o local ali, dos presos, o comandante foi executado. Professora, aí eu pergunto, mas está certo executar os bandidos, liberar bandidos e executar a polícia? Então, aí vem uma outra questão que eu vou perguntar para vocês. Lembra que em alguns slides anterior nós falamos um pouquinho sobre quem era preso? Era simplesmente pessoas que não pagavam aluguel, não pagavam imposto. Então, assim, vamos parar para pensar? Será que está certo? Ou você acha que os Sans-Culottes fizeram errado? Tudo bem? Outra coisa aí, então. Todo esse acontecimento, ele tornou um dos símbolos, porque aí representa o fim da monarquia. Ou seja, depois dos Sans-Culottes ir lá libertar os presos e aí ganhar movimento, a população foi se esquentando mais contra o rei, então o rei foi lá e caiu. Tudo bem? Bom, a notícia da invasão da Bastilha, né? Ela se espalhou rapidamente, como acabei de falar. E logo todos os camponeses revoltados com a nobreza, eles começaram a atacar, né? E eles começaram a invadir castelos, começaram a matar os nobres e os funcionários também, queimavam documentos de escravidão, principalmente aqueles que eram escravos, né? Eles começaram a queimar os documentos para não ter mais prova que eles seriam escravos. E eles ocuparam as terras, eles começaram a ocupar todas as terras, porque não tinham direito a nada. Como a população, né, foi tão grande, né, e a nobreza, então imagina, vamos voltar lá na pirâmide, 97% era da população pobre. Inclusive os burgueses, que eles até enriqueciam porque tinham comércios, mas não queria dizer que fazia parte da nobreza. Então, esse período de revolta, das 97% da população contra apenas 3%, que é a igreja e a nobreza, ficou conhecido como um grande medo, tá? Bom, com medo de perder os direitos, a alta burguesia aprovou o fim da servidão e dos privilégios feudais, ou seja,
quando a gente fala alta burguesia, estamos comentando da nobreza mesmo, né? Não só dos burgueses que faziam parte do terceiro estado. Então, eles, com medo de perder todos os direitos deles, eles aprovaram rapidamente o fim da escravidão e de todos os privilégios que eles tinham, tá? Então, inicia aí a Declaração dos Direitos dos Homens, lá para o dia 26 de agosto de 1789. Lá ele afirma que todos os homens nascem iguais e são iguais perante a lei. Então, eles tomaram Bastilha, essa imagem aí se chama Tomada de Bastilha, foi pintada, tudo bem? É uma pintura legal que mostra o momento que eles estão invadindo Bastilha e tirando os presos de lá, tá? Eles conseguem, então, essa declaração do direito do homem, que todos os homens são iguais perante a lei, independente se faz parte do primeiro, segundo ou terceiro estados, todos nós somos iguais. Isso é o correto? E aí surge, então, a monarquia constitucional, certo? Essa monarquia constitucional foi criada a Assembleia, e essa Assembleia determinou uma nova Constituição, onde a Igreja e o clero tivessem os bens confiscados, além de tornarem funcionário do Estado. Ou seja, ninguém membro da Igreja e nem mesmo a Igreja poderiam ter terras só deles. Foram confiscados. Não é justo a Igreja ter tantas terras que às vezes nem é ocupada e ter tanta gente passando fome e não ter onde cair morto. Era essa nova ideia da Constituição, tá? Em 1791, pouco depois, menos de 2 anos, essa mesma Assembleia apoiou uma monarquia hereditária. O que seria isso? Os reis não poderiam mais ter o poder absoluto. Até pode ter a monarquia, mas não será mais absolutista, será hereditária. Então, ninguém mais, o rei não pode ter poder absoluto sobre ninguém. E aí vai criar aquela divisão dos 3 poderes, chamada executivo, legislativo e judiciário. Eu falei um pouquinho sobre isso com vocês em sala de aula, sobre o poder legislativo, executivo e judiciário. O que seria? O executivo é o que executa as leis, o legislativo são aqueles que criam as leis e o judiciário é o que vai julgar as leis. Então, a lei vai ser igual para todo mundo, tá? Nobres e cleros também teriam que começar a pagar o imposto. Assim, em 1791, neste mesmo ano, forma a Assembleia, Assembleia com o poder dos 3 poderes, né, com a nova Constituição, e vai surgir 3 novos grupos. Os grupos jacobinos, a planície e os gerondinos. Começando, então, da direita para a esquerda. Os gerondinos eram representantes da alta burguesia e pretendiam conter o movimento revolucionário. Eles tinham medo que a classe popular assumisse o comando da revolução. Eram contrários às mudanças radicais, pois temiam prejuízos em seus negócios, né? Então, a alta burguesia, os nobres, os mais ricos, eles não queriam essa revolução, porque eles tinham medo de que os pobres tomassem conta do comando da revolução. Então, eles não aceitavam essas mudanças, que eles tinham medo deles serem aí prejudicados com os negócios deles e acabar perdendo dinheiro. Gente, por que tá aqui sentado no lado direito? Se vocês repararem na imagem, tem 2 partes aí, superior e o meio, as pessoas que estão mais embaixo. Quem sentava à direita eram os gerondinos, tudo bem? E aí a gente vai falar dos jacobinos. Os jacobinos eram os que sentavam nas partes superiores à esquerda. Bom, quem são esses jacobinos? Eles eram representantes da pequena burguesia, ou seja, dos mais pobres. E eles eram favoráveis à continuidade da revolução.
Esse grupo ele lutava para que as classes mais humildes também fossem beneficiadas pelas mudanças e tivessem os mesmos direitos políticos. Eles foram apoiados por aquele grupo lá que nós falamos, os sans-culottes, e eram contra a monarquia, ou seja, os jacobinos eles não queriam uma monarquia, eles queriam uma república. Eles queriam que todo mundo tivesse direito de votar e escolher quem vai governar o país deles. Esses jacobinos aceitavam a esquerda, como eu disse anteriormente. E aí, no meio que tinha a planície. A planície, ela mudava de posição o tempo inteiro. Por quê? A planície, ela geralmente apoiava quem estivesse no poder. Ela representava sempre aquela burguesia financeira. São aqueles caras que pensam no dinheiro. Então, quem está no poder, a gente tem que colar do lado dessa galerinha que está no poder. Essa, geralmente, a planície, eles sentavam no lugar baixo do plenário, que é o que vocês estão vendo aí bem no meio. Gente, graças aos jacobinos, planícies e juridinos, que surgiu, então, aqueles termos que nós conhecemos muito hoje, que está usando muito hoje, sobre quem é de esquerda, quem é de direita e quem é do centro. Tudo bem? Enquanto isso, gente, os reinos eram contra essa nova prática, então os outros reinos, todas as outras sociedades, né, de países vizinhos, eles eram contra essa nova prática da Revolução Francesa. Então, todo mundo ficou contra a França, e aí o que levou a Assembleia, ou seja, a França foi lá e declarou guerra a dois países, a Prússia e a Áustria. O rei Luís XVI, ele, como tinha perdido aquele cargo dele, porque tinha uma Assembleia, o rei ele continuava tendo contato com os outros países, inclusive os países que estariam em guerra. Então, por conta dele estar com contato com outros reis, ele foi condenado e acusado de ser traidor francês. Ele traiu os franceses para eles, tá? No ano de 1792, lá no mês de agosto, toda a multidão invadiu o Palácio das Tulherias, onde pegaram o rei Luís XVI. E aí todas as acusações que eles fizeram contra o rei, perdeu o apoio até mesmo dos girondinos, por ser traidor. Bom, eis que então, esse rei Luís XVI, ele vai ser executado. Neste período aí, em que ele acusado e incriminado, surge então o novo governo republicano, ou seja, a república. Apesar dos girondinos, eles defendiam a monarquia constitucional, ou seja, girondinos queriam que continuasse reis comandando o país, apesar de não ser mais absolutista, teria os três poderes. Quem estava com mais força, ganhou força, foi os jacobinos. E um dos líderes dos jacobinos, que era o Robespierre e o Paul Marat, eles exigiam a república e exigiu a execução do rei. Então, vamos cortar o mal pela raiz e vamos colocar agora neste país a república, em que todo mundo pudesse votar no seu comandante. No ano de setembro, no mesmo ano, em setembro, gente, em 1792, o rei ele perdeu o título. Primeiramente, Robespierre colocou aí e perdeu o título de rei e falou: você agora não deixa de ser um cidadão como nós. No mesmo ano ele foi a julgamento, e aí é onde condenaram ele por traição, e no mês seguinte, em janeiro de 1793, ele foi morto na guilhotina. Eu acho que vocês sabem o que seria a guilhotina, né? Se vocês olharem na imagem, acima aí, é onde colocariam a cabeça do rei Luís XVI e soltaria um ferro para cortar a cabeça dele. Se reparar, tem um homem que está segurando a cabeça dele e toda a população está vendo. Após a morte do rei, surge então a nova Constituição. No mesmo ano foi aprovada essa Constituição pelo Legislativo, tá?
surgiu a democracia e essa Constituição permitiu que todo mundo podia votar, todos os homens poderiam votar desde que fossem maiores de 21 anos. Com essa nova Constituição também, a escravidão acabou em todas as colônias francesas. Então, qualquer lugar que tivesse uma colônia francesa, que a França tivesse colonizado alguma terra, algum país, este país teria acabado a escravidão. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores sobre os países colonizados? Eu comentei com vocês, né? A França ela tentou até colonizar o Brasil, porém não teve sucesso. Ela colonizou outros países, poucos bem menores em comparação à Espanha, países na América, tudo bem? Então, desses países também acabaram a escravidão devido a essa nova Constituição aprovada aí pelos jacobinos, tá? Além dos homens poderem votar, a escravidão acabar, os jacobinos também conseguiram criar novas escolas para crianças gratuitas, então todo mundo teria acesso à educação, pelo menos as crianças, né? Além de assistências médicas para os idosos e as viúvas com filho e enfermos, ou seja, as mulheres que já eram viúvas e tinham filhos, os idosos e os enfermos teriam assistência médica gratuita, tudo bem? Tudo isso quem fez foi os jacobinos, certo? Bom, com o passar do tempo, gente, esses jacobinos foram ganhando mais força por conta dessa Constituição. Eles foram ganhando muita força. E eles foram, então, com essa força, criaram um comitê de salvação pública. Porque qualquer pessoa que fosse contra essas aberturas deles, eles falaram, vamos eliminar essas pessoas, bem radical. Então, assim, vamos executar essas pessoas. Vamos acabar com qualquer pessoa que for contra a nossa Constituição, tá? Em agosto de 1793 e julho de 1794, aí praticamente 11 meses, 40 mil pessoas morreram, foram executadas por conta de ser pessoas que eram desfavoráveis às constituições novas. Então, 40 mil pessoas morreram naquele período. E aí eles começaram a chamar de período do terror, né? Porque estavam sendo aí bem radicais mesmo, tá? Por conta disso, gente, a população começou a ir contra os jacobinos. Eles desejavam que acabassem essas execuções extremistas, né? Essas coisas aí, esses radicalismos que os jacobinos estavam fazendo. Então, a população começou a ir para cima também dos franceses, dos jacobinos, tá? Os gerudinos ficaram bem espertinhos, aproveitaram que o povo estava bem satisfeito com os jacobinos. Então, em julho de 1794, eles declararam prisão aos principais líderes jacobinos, que é o que nós falamos anteriormente, um deles, Robespierre. Todos eles foram guilhotinados também, assim como o rei Luís XVI tinha sido, tudo bem? Bom, a burguesia, né, a alta burguesia, que representava os gerondinos, assumiu o controle político no país. Então, os gerondinos aproveitaram toda a situação e assumiu. Então, quem estava agora no comando da França eram os gerondinos. Esses gerondinos no poder, então, eles tinham assumido o poder, eles anularam todas as constituições que os jacobinos tinham feito, a democracia vai acabar de novo e a igualdade vai ser apenas os direitos civis. Tipo assim, vai ser restringidas. Não é a igualdade que ele estava falando, que todo mundo é perante a lei, continuaria, porém bem mais restrita. Não teria tudo que eles permitiram, tá? Bom, essas medidas anularam até mesmo as vantagens dos sans-culottes, que favoreceu a burguesia. Então, os sans-culottes, que eram a pequena burguesia que estavam
no terceiro estado, lá lembra que nós estávamos falando, ela vai perder todas as vantagens. O poder executivo passa a ser exercido com o nome de diretório, onde teria 5 membros eleitos por 5 anos. Ou seja, não teria mais o poder executivo tipo o presidente, não teria mais o líder republicano. Acabaria aquilo lá. São agora 5 diretores que ficariam por 5 anos. Tudo bem? Bom, como é que funcionava então esse governo, né? Como era novo, eles ainda estavam aprendendo a lidar com isso. Mesmo com o novo governo, os problemas da economia ainda continuavam atrasados, tá? Os impostos não eram mais pagos, os assalariados sofriam com altos preços e a falta de alimentos. Novamente, a população protestava exigindo pão, ou seja, a população estava com fome, e o restabelecimento da Constituição de 1793, mas o que era o que o povo queria, que queria aquela Constituição de volta para todo mundo ter direitos iguais, mas o governo então reagiu com força extrema. Eles começaram a fazer como os jacobinos também, qualquer pessoa que fosse contra, vamos para cima. Então começou aí uma luta entre o governo e o povo. Como o povo estava insatisfeito, eles continuariam lutando por mais alguns anos. Só que em 1799, para tentar acabar esse conflito, o diretório, com aqueles 5 diretores, convidou um jovem francês, que fazia parte lá, general do Girondinos, convidou porque o cara entendia bastante de política e falou: vem aqui participar do diretório. E aí surge então essa nova figura política chamada Napoleão Bonaparte. Talvez vocês já devem ter ouvido várias vezes o nome desse rapaz. Tudo bem? Ele fez parte desse governo. Lá para o dia 9 de novembro do mesmo ano, o Napoleão cercou o diretório e desenvolveu aí, gente, um golpe de Estado. Esse golpe a gente conhece como golpe do 18 Brumário. Ele assumiu o poder da França. Então ele deu um golpe até em cima da galerinha que colocou ele ali dentro. E ele então se tornou um novo líder na França. Não houve protesto e dessa forma terminou aquela Revolução Francesa depois de 10 anos que tinha sido durado. Tudo bem? Como que foi então essa consolidação do Napoleão Bonaparte? No período do diretório, né, no período que ele ficou no diretório, junto lá com os outros, a França ela estava numa situação crítica econômica lá que a gente tinha dito, tá? E ela enfrentava então, por conta da economia, ela enfrentava os conflitos internos e externos. Mas para não voltar nos antigos regimes, né, ou seja, não voltar para tudo aquilo que os jacobinos tinham conquistado, os girondinos buscaram o Napoleão para participar da política, tá? Com esse apoio da burguesia, né, os nobres e a burguesia davam apoio ao Napoleão, inclusive o exército. Ele foi lá, deu golpe de Estado, instalou o consulado no dia 10 de novembro de 1799, né, que é o que nós já falamos conhecido como 18 Brumário, e em 1804 o Napoleão ele mesmo se autoproclamou imperador da França. Ele mesmo virou imperador. Quando ele se tornou imperador, ele convidou os nobres que estavam fora do país para voltar para a França e fez as pazes com a Igreja Católica. Lá do lado de fora, na política do lado de fora, ele firmou um acordo de paz com os estados inimigos, por exemplo, como a Áustria e a Inglaterra. No entanto, toda essa relação com os demais países da Europa, ele iniciou uma política expansionista. Ele tentou buscar mais territórios para tornar
francês. Ele tentou colonizar mais terras. Bom, internamente, então, dentro da França, Napoleão adotou medidas necessárias para tentar reorganizar e administrar toda a França. E ele sinalizou o interesse em beneficiar a burguesia, ou seja, ele mostrava assim, eu estou no poder, e para ele ter o apoio da burguesia, ele falava, vou ajudar a burguesia, vamos ajudar quem tem dinheiro para ajudar com a gente também, né? E olha uma das medidas que Napoleão tomou. Incentivo ao desenvolvimento da indústria com cobrança de altas tarifas alfandegárias aos produtos importados. Então, vamos incentivar a nossa indústria e vamos cobrar grandes tarifas para importar esses produtos. A realização de importantes obras públicas assegurou o eficiente transporte entre regiões da França e estimular o desenvolvimento do comércio. Então, vamos fazer bastante obras, tudo pelo poder público, e aí, uma das obras aí, vamos colocar uns bons transportes para facilitar o comércio entre lá e cá, fora do país, tudo bem? Fundação do Banco da França e a criação do franco como uma única moeda nacional. Então, vamos criar um banco específico, que nem aqui no Brasil a gente não tem o Banco do Brasil, lá eles fizeram o Banco da França. E aí eles criaram uma moeda chamada franco, que seria moeda única para facilitar na economia também, tá? Eles dinamizaram a agricultura, me desculpa, gente. Então, eles fizeram a dinamização da agricultura por meio da facilidade de obtenção de empréstimos bancários, da garantia da propriedade e a drenagem de pântanos e da irrigação. Olha aqui, já que nós criamos um banco, já que nós temos as nossas próprias moedas, vamos ajudar o povo da agricultura. Eles pegam emprestado com a gente cobra juros, né? Mas vamos fazer vários empréstimos. E aí, com esses altos empréstimos, vamos emprestar bastante dinheiro para eles, fica mais fácil para que eles venham e pagam a gente com mais juros e a gente enriquece mais e eles também arrumam as propriedades deles para garantir aí mais plantações. Tudo bem? Eles reorganizaram o sistema educacional francês. Então, ou seja, Napoleão, junto com sua corte, fortaleceu, por exemplo, o ensino público, criou mais escolas em todo o país. E ele criou, então, o Código Civil Napoleônico, que garantiu, entre outras coisas, a propriedade privada e a igualdade de todos perante a lei. Todos nós somos iguais e todos nós podemos ter direito de propriedades privadas. Só que aí, quem sempre poderia ter essas propriedades privadas? Eram os mais pobres? Gente, mas aí tudo tem o outro lado, né? Apesar de ter todas essas medidas que Napoleão fez, né? Ele acabou revogando muitas conquistas que os jacobinos tinham tido na Revolução Francesa. Ele voltou atrás daquelas... Ele tirou aquilo que tinham já conquistado, tá? Por exemplo, as liberdades individuais já não tinham mais tantas. Foram diminuídas, alguns lugares elas foram suprimidas. Os jornais eram censurados e as greves e organizações de trabalhadores foram proibidas. Assim, ninguém podia ter direito de reclamar dele, porque foi proibido, tá? Com toda essa aplicação de severas penas a quem desobedecesse a essa determinação. Então, assim, os jornais não poderiam mostrar a realidade, não poderiam falar sobre nada, que eles também seriam presos. Ninguém tinha a liberdade de expressão, de se manifestar o que acha e o que deixa de achar. E aí, toda a conquista democrática simplesmente não existe mais. Ela foi extinta do país.
tanto democrática quanto republicana. Ninguém poderia escolher quem vai estar lá em cima para votar, tudo bem? Bom, o governo do Napoleão, além de transformar a França, ele saiu espalhando todas as suas influências por cada canto do continente. Ele chegou a invadir a Prússia, a Áustria, a Holanda, a Bélgica, a Suíça, e todas que invadiram, a França ganhou. Então, suas influências ficaram fortes em todos os lugares que ele ganhou. Tá? Esse mesmo período, né, Napoleão impôs um novo modo de governar nesses locais, com a nomeação de parentes para administrá-lo. Ou seja, além dele invadir todos esses países, quem administraria esses países seriam seus parentes, que seriam os novos aí governantes e líderes dos países invadidos, tá? Esse Código Civil Napoleônico também foi estendido a esses territórios. Então, todas aquelas leis que Napoleão criou na França, ele vai colocar também as mesmas leis na Prússia, Áustria, Holanda, Bélgica, Suíça, entre outras, que também tinham na época. E aí, a gente fala também das guerras napoleônicas, já que ele causou tudo isso daí, né? Mesmo que ele tinha conseguido, gente, ter o controle sobre todos esses inimigos externos, Napoleão, ele sabia que a Inglaterra era o único que era forte combatente com eles. Que todos os planos de Napoleão, que era invadir todos os países da Europa e comandar tudo no Império, lembra quando vocês estudaram lá no sexto ano sobre o Alexandre o Grande, que ele vai expandindo tudo? Foi mais ou menos a ideia do Napoleão. Mas ele sabia que se eles chegassem na Inglaterra, eles iam acabar sendo prejudicados, né? Então, ele tinha um acordo com a Inglaterra, um acordo de paz. Mas aí ele arrumou uma outra forma de tentar enfraquecer a Inglaterra. Então, aquele acordo de paz foi rompido. Napoleão perdeu a batalha de Trafalgar, porque ele estava tentando conquistar a Espanha, mas a Espanha tinha uma amizade com a Inglaterra nesse período, né? Então, a marinha inglesa acabou vencendo as tropas de Napoleão. Por isso, o acordo de paz entre os dois foi simplesmente rompido, tá bom? Esse clima ficou tão pesado que o Napoleão bloqueou os comércios da Inglaterra e ameaçando até países de ser invadido. Então, assim, ele bloqueou, ele falou, não vamos ter mais contatos com a Inglaterra, vamos bloquear isso daí. Todos os países em que ele já tinha vencido teriam que seguir isso daí. Todos os países. Mas ainda há aqueles que também não tinham sido invadidos. E ele falou, se qualquer país enfrentar e ficar do lado da Inglaterra, pegar produtos da Inglaterra, nós vamos invadir seu país também e vamos tomar conta. E aí ficaria mais fácil com esse plano de enfraquecer a Inglaterra economicamente. A Inglaterra, sem ter rotas comerciais com outros países, a economia vai afundar. E se o país entra em colapso, é muito mais fácil do exército invadir e comandar tudo aquilo. Mas nem todos os países queriam obedecer à França. Alguns não tinham nem saída. Por exemplo, Portugal. Portugal poderia até obedecer à França. O problema é que Portugal estava com tanta dívida com a Inglaterra que não podia virar as costas para a Inglaterra. Como que eu vou entrar em guerra contra você se eu peguei dinheiro emprestado com você e eu tenho tanta dívida para te pagar? Ele pensava dessa maneira, Portugal. Só por conta disso, a França, então, invadiu também Portugal. Com essa invasão, a família real, com medo, porque não conseguiria controlar, a família real
vem para onde? O nosso querido Brasil. É o que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente sobre a família real aqui no Brasil, tá? Então, na época que estava sob o comando de Portugal era Dom João. Como ele se sentiu pressionado, ele vem com toda a sua família para o Brasil. Essa situação começou a ficar bem pior, bem mais crítica para os russos, porque eles dependiam das exportações dos ingleses. Então, eles encerraram esse bloqueio continental, que era o que a França tinha criado, em 1812. Napoleão não gostou nada, e ele juntou 600 mil homens e foi em direção à Rússia. Só que a Rússia era um pouco mais esperta, né? A Rússia, ela foi lá e se preparou. Quando ela ficou sabendo que Napoleão estava indo com o seu exército, a Rússia se preparou, saiu de Moscou e se preparou bem para que eles não encontrassem ninguém. Então, como está aqui na imagem, sem condições para enfrentar o exército francês, os russos adotaram a tática da terra arrasada, que consistia em queimar casas, plantações, enfim, tudo que pudesse ser útil ao exército inimigo, além de fugir para o interior do país. Assim, quando Napoleão e seu exército chegaram a Moscou, em setembro, a cidade estava vazia e destruída. O imperador esperou pela rendição do czar por um mês, só que não teve sucesso. No fim de outubro, resolveu retornar para a França. Foi uma tática muito legal dos russos, porque eles deixaram a capital Moscou vazia. O Napoleão com seu exército ficaram durante um mês esperando o czar voltar, mas como o czar não voltou, eles falaram, então vamos embora. E voltaram, tentaram pelo menos voltar para a França. Tudo bem? Bom, sem recursos para lutar em tantas frentes de combate, a França acabou sendo invadida em 1814. Por quê? Eu vou explicar um pedaço para vocês. Nesse período que a França, Napoleão, com os 600 mil homens, o exército, estavam voltando para a França, da Rússia para lá, a Rússia, se vocês olham no mapa mundi, a Rússia é um país muito grande, que fica muito acima, bem ao norte, mais próximo ao Polo Norte. E isso acaba sendo um país muito gelado. E eles pegaram um período de nevasca muito forte na volta, e muitos homens não resistiram e morreram na volta. Né? Os poucos que conseguiram voltar para a França já estavam sem força, já não tinham um exército forte para ter uma frente de combate. Então, os outros aproveitaram e invadiram a França em 1814. Aí que vem. Napoleão se sentiu pressionado, ele renunciou e foi exilado lá na ilha Elba, lá no mar Mediterrâneo. Ficou exilado, foi expulso e foi para a ilha Elba. O Luís XVIII, irmão daquele Luís XVII que foi guilhotinado antes da Revolução que nós falamos no início do slide, ele, junto aí, pelos revolucionários, né? Ele assumiu, então, o trono francês. Já que meu irmão morreu, eu vou assumir, né? Lembrando que antes dele assumir, esse período que ele assume o trono, no ano de 1815, o ano seguinte, o Napoleão ainda conseguiu reassumir o poder. Ele iniciou um governo chamado Governo dos 100 Dias, porém as forças aliadas se uniram novamente e também, de novo, derrotaram o Napoleão. Ele foi exilado de novo lá para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Só que lá ele morreu em 1821. Ficou exilado até 1821, quando foi morto. Congresso de Viena e Santa Aliança. Bom, depois que o Napoleão morreu, alguns países decidiram
fazer de novo um mapa político. E eles criaram o Congresso de Viena. Mesmo com os seus representantes, então, ou seja, cada país mandou os seus representantes, quem realmente acabou tomando as decisões neste congresso foram as grandes potências da época, que era a Inglaterra, a Rússia, a Áustria e a Prússia. Eram as grandes potências, eram os países mais favorecidos, tá? Nessa época, então, o ministro francês Talleyrand, ele tinha o objetivo de preservar a independência da França. Ele invocou, então, o princípio da legitimidade, eita, que a professora está trocando as palavras, que foi apoiado pelos ingleses e austríacos. Então, os franceses ganharam o apoio da Inglaterra e da Áustria. Segundo esse princípio, cada um dos países deveria retornar às fronteiras que possuía em 1789, antes da Revolução, e as dinastias existentes naquele período deveriam assumir o poder. Assim, houve um avanço conservador com o objetivo de reprimir revoltas que pudessem culminar em novas revoluções. Então, o que eles fizeram? Esse ministro francês, né, o Talleyrand, ele vai falar, vamos voltar o tempo. Vamos voltar um pouquinho antes da Revolução Francesa e cada um fica com seu país de novo, com as fronteiras que existiam naquela época, né? Então, eles vão tomar esse poder por causa desse cara e eles vai surgir de novo um conservadorismo, né? Vamos reprimir qualquer pessoa que for contra a gente. Vamos acabar com esses caras que for contra a gente, para não acontecer de novo uma revolução. Os reis e as monarquias achavam que essa medida ia voltar todo aquele equilíbrio europeu de antes, aquela parte tipo absolutista, tá bom? Assim, o mapa europeu em 1815 ficou bastante simplificado quando comparado com a divisão de antes da Revolução Francesa. Era apresentada uma visível diminuição de número de países. Então, em vez de como surgiu novos países, eles foram lá e dividiram e falaram, vamos transformar um pouquinho diferente. Tudo bem? Naquele mesmo ano, no mês de setembro, a Rússia, a Prússia, a Áustria e a Inglaterra firmaram, então, o Tratado da Santa Aliança. O que eles combinaram nesse tratado é que qualquer necessidade, um ajudaria o outro. Tá? Essa Santa Aliança, ela também pretendia enviar à América tropas militares que continham o movimento das independências das colônias. O que fez que a Inglaterra se retirasse desse acordo. Por quê? Eles queriam, então, não perder aquelas colônias aqui na América. Todos os países aqui que são independentes hoje estavam em processo de independência. Essa Santa Aliança, eles estavam vindo para cá para não deixar acontecer a independência. Mas a Inglaterra não queria. A Inglaterra não tinha interesse em intervir a independência, por exemplo, dos Estados Unidos. Tá? As tentativas de restaurar um quadro político europeu pré-Revolução Francesa mostraram cada vez mais infrutíferas. Eles como não tinham interesse, cada vez foi perdendo os acordos. Bom, gente, o que a gente vê nisso? Todo esse pacto que a Revolução Francesa fez foi muito grande em toda a Europa, ou melhor, em todo o mundo, tá? Esse avanço dos liberalistas, né, que são aqueles que querem mais a liberdade, da industrialização e dos ideais iluministas, a independência das colônias da América era impossível de ser freada. Então, tudo que a Santa Aliança estava criando para parar isso daí, já era tarde demais, porque a Revolução Francesa foi muito grande, né? O mundo inteiro sabia dessa revolução e
aqueles mais desfavorecidos estavam de acordo. Então, eles não conseguiriam voltar para o antes da Revolução Francesa, né? Já era tarde demais. Então, todos esses eventos interligados, eles culminaram em novos embates e novas configurações para as sociedades ocidentais, ou em outras palavras, eles fizeram novas reuniões para tentar reconfigurar as sociedades, porque já era tarde demais para manter o que eles queriam. Tudo bem, gente? Bom, a gente encerra então dessa maneira dos impérios napoleônicos, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá? E aí agora eu vou deixar com vocês, tá? Com tudo que vocês viram nesse slide, um pouco que nós já tínhamos falado em sala de aula, vocês vão responder as questões, tá bom? Todas as questões que vocês vão responder responder as questões que estão na apostila, tá? E vão enviar para o meu e-mail, esse que está aí no quadro dourado, tá? Essas questões, se todas respondidas bonitinhas, certinhas, está valendo 10, tá? Depois, vocês vão lá no AVA, que é onde vocês foram primeiramente para achar isso daqui. Vocês vão no AVA, vão fazer as questões que estão no AVA, vão ler a revisão e vão fazer o reforço. Também valendo 10. Lembrando que tanto as questões da apostila quanto as questões do AVA, todas essas atividades, o limite dela é até sábado, dia 28, tudo bem? E aí eu deixo também algumas dicas de filme para vocês, caso queiram aí entender um pouquinho mais, tá? A primeira é o Dalton, né? Desculpa, gente, não é Dalton, é Danton, tá escrito errado, tá? É Danton o nome, tá? Que é a verdadeira Revolução Francesa, tá? Esse Danton mostra muito bem como é que foi a Revolução, um filme bem bacana, tá? Porém legendado, tá, gente? Aí eu deixei uma animação do videogame, provavelmente alguns de vocês devem conhecer aquele jogo Assassin's, eu não vou lembrar o nome, mas é isso daí, alguma coisa de assassino. O trailer desse videogame, né, o início, mostra a Revolução Francesa. É um vídeo aí de 4 minutos, é bem legal a animação, tudo bem? E uma outra animação um pouquinho mais comprida, mas super, tipo assim, é o que eu mais recomendo, que é a animação bem legal da Revolução. Tudo bem? Eu vou deixar os links que vocês poderão clicar nos links e poderão assistir, tudo bem? Lembrando, então, mais uma vez, até o sábado, dia 28, vocês vão ter que me entregar essas atividades, tudo bem? Quero agradecer mais uma vez a vocês por essa aula, tá? Foram aulas da semana passada, tudo bem? Que seriam 3 aulas semanais. Então, já está resumida o capítulo inteiro aí para vocês, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me enviar um e-mail também ou falar na descrição do vídeo do YouTube, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado. Espero que nós nos vemos logo aí, retomar logo quando essa pandemia acabar, tudo bem, meus queridos? Beijos, aguardo as atividades de vocês. Beijão.